Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao curso Passe como Cura Magnética. Hoje coube a mim iniciar uma revisão. Espero que a gente possa trazer as informações contidas no livro Passe como Cura Magnética, debater, aprender e sair daqui hoje um pouco melhor do que quando entramos. Então vamos a essa 11ª aula. O que é que representa o passe? O que é que representa um passe? Eu vou na casa espírita, vou tomar um passe. O que é que ele representa, meus amigos e amigas? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos os são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. O Consolador, Emmanuel, questão 98. Então vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. De um reservatório limitado, que somos nós, são as energias que estamos doando, e os elementos psíquicos que nós vamos receber, que são de um reservatório ilimitado às forças espirituais. Então veja, então nós vamos fazer o quê? Uma transfusão de energias. Mas essa transfusão de energias, nós vamos ver no decorrer desse encontro, essa transfusão de energias, será que vai funcionar? Será que simplesmente eu vou tomar um passe na casa espírita às 8 horas da noite? Eu chego 1 para as 8, saio correndo, ou lá em cima, ou onde for o passe, venho cedo e tomo o passe e vou embora. Será que esse passe serviu para alguma coisa? Não serviu para nada. 50% do passe está aqui na preleção que é feita. Porque se nós não pararmos, estamos falando em energias sutis. Eu venho agitado, chego aqui agitado, não paro, fico pensando nos meus problemas. Entro para o passe, vou embora. Não resolveu nada, meus amigos. Nós estamos falando em transfusão de energias, renovação de uma energia sutil, mas de alto potencial. Se eu não parar, se eu não estiver estabilizado para receber essa transfusão de energias psíquicas, não vai servir para nada, absolutamente nada. Então a virtude que faz milagres, no caso de Jesus, a cura da mulher hemorrágica ao tocar a túnica de Jesus. Que virtude foi essa que saiu de Jesus? Usamos até entre aspas, que faz milagre. A vontade do indivíduo que veio receber, tua fé te curou. Não adianta achar que vai numa casa espírita, tomar um caminhão de energia, vai pôr o dedo num transformador de 13 mil volts que vai resolver. Não vai resolver. Tua fé te curou. Eu tenho que vir com a vontade de receber essa energia. Não vamos imaginar que eu chego ali fora, deixo os meus pacotes, entre aspas, os meus encostos, tomo o passe, saio fortalecido, acabou. Esse é problema da casa espírita. Não, é problema meu. Ninguém caiu de paraquedas perto de mim, nenhum espírito. Então, se eu vou buscar um passe, uma renovação de energia, eu tenho que estar predisposto a receber essas energias. Falamos aqui de quais energias? Magnetismo, fluido magnético ou fluido vital. Esta energia, que como nós vamos ver, circula dentro de nós, circula no sangue. Esses fluidos movimentam-se onde? Essas energias
movimentam-se onde? Aqui, no fluido cósmico universal, ou plasma divino, ou hausto do Criador, ou como é conhecido no mundo oriental, o prana. Não é plana, não é prana mesmo, com R. Esse é o nome que se dá lá no lado ocidental do planeta. Bom, estamos aí só simbolizando. Veja bem, uma pessoa recebendo energias do universo, que circulam no universo, que estão ao derredor da Terra, que estão ao nosso derredor, que circulam aqui no nosso meio. Estamos envoltos numa quantidade de ondas eletromagnéticas inimagináveis, dizem os espíritos. Como é que nós vamos selecionar, vamos captar essas ondas? Tenho que estar em paz, tenho que estar vibrando amor, equilíbrio e harmonia, tal qual é o universo. Aquilo que eu brinco sempre, vou repetir mais uma vez, vocês devem estar cansados de ouvir esse exemplo. Não vamos reinventar a roda quadrada e querer que ela rode como se fosse redonda, porque não vai rodar. Não, eu vou lá, chego, tomo paz, agitado e vou embora. Não vai resolver. Não vai resolver. Esse indivíduo aqui de Potê reconheceu que os sábios, lá na época dele, 1870, queriam observar empiricamente, queriam buscar a existência do fluido vital ou magnético. Algo impossível naquela época, algo impossível ainda hoje, pois o magnetismo é um estado de vibração do fluido cósmico universal com uma frequência maior que a frequência da luz. Como é que a nossa ciência, a nossa física trabalha hoje? Ela sabe que existem vibrações supraluminais, mas ela trabalha no limite da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, como é que ela vai observar isso aqui acima da luz? Naquela época nem pensar. Hoje estamos quase achando um caminho. Então, o fluido cósmico universal, ou plasma divino, ou hausto do Criador, é a quinta força presente no universo. É a força do pensamento de Deus, que a tudo dá suporte e sustentação. Já falei, desculpe eu repeti o mesmo exemplo. Nós estamos paradinhos agora, não é verdade? Olha que paz que está aqui. A que velocidade nós estamos singrando o espaço sideral? Aproximadamente 1.150.000 km por hora. Paradinho. Que a tudo dá suporte e sustentação. Aí a força, essa quinta força presente no universo, que é a força do pensamento de Deus. Por isso que está aí tudo em equilíbrio. Por isso que Deus ainda suporta todas essas bobagens que nós andamos fazendo. Que Ele olha para nós, coitadinhos, são tudo criança ainda. Estão tudo andando de fralda ainda perante o universo. Não aprenderam ainda que tem que se respeitar, que tem que se amar, que tem que ter muito amor pelo planeta onde estão inseridos. Ele sabe disso. Imagine se Deus agisse como queriam os idealizadores das doutrinas antigas. Um velho rancoroso, barbudo, cheio de ódio, com uma chibata na mão, esperando... Pum! Já pensou se Deus agisse assim conosco? Coitadinho de nós. Mas não. Está aí, nesta quinta força, nos dando sustentação e suporte, para que a gente aprenda. Em uma encarnação, milhares, sei lá se vamos chegar a milhões de reencarnações, para um dia chegar nesta coisa maravilhosa. Mas Ele está aí. As outras forças, só para relembrar quais são: força nuclear fraca, força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade. Essas são as forças que sustentam o equilíbrio do universo. Fora dessas, ainda não tem mais nada que descobrir. Mas dentro dessas,
tem uma infinidade. Como herdeiro do Criador, o ser humano pode, então, co-criar num plano menor. Qual é a sua ferramenta de trabalho? O pensamento. O pensamento é a sua ferramenta de trabalho. Aqui na matéria, usamos o pensamento e transportamos para as mãos e executamos. No mundo espiritual, usamos o pensamento e ideoplasmamos com o fluido cósmico universal aquilo que estamos, na nossa mente, que estamos idealizando, e transformamos e co-criamos. Co-criamos. Co-criar é eterno? Não. Acaba. O que é eterno é o que Deus cria. O que o homem co-cria tem um prazo de validade. Prazo esse que vai depender da força, da vontade com que nós imprimimos o nosso pensamento nessa massa chamada fluido cósmico universal. Segundo a coleção André Luiz, então o pensamento expressa-se por ondas eletromagnéticas com velocidade muito superior à luz. Portanto, o que nós já falamos, repetindo, a mais de 300 mil quilômetros por segundo. É constituído o nosso pensamento, que é matéria, é constituído de uma partícula ainda desconhecida, que se divide em diversos tipos. Imaginemos isso. Hoje, o mundo atômico, subatômico, pouco se conhece que é matéria. Está se aprofundando. Imagine esta partícula desconhecida. Por que sabemos que ela se divide em diversos tipos? Por revelação do mundo espiritual. Porque ninguém observou, ninguém conseguiu chegar até ela ainda. Chegaremos? Um dia sim. Não no nível que nós estamos. De crianças, de infantis, achando que devemos nos locupletar das coisas materiais, de dar prejuízo, deixar o egoísmo mandar, de deixar o orgulho ser maior. Assim não chegaremos, não. Nos âmagos da ciência, não, meus amigos. Não chegaremos. Essas partículas do pensamento obedecem à lei dos quanta de energia. O que é isso? O que é essa lei dos quantas de energia? Guardam a possibilidade de comunicação não local, quer dizer, não depende de tempo e espaço. Ela se manifesta em qualquer lugar, independente do tempo e do espaço. Aqui e no mundo espiritual, aqui não sei em outra dimensão. Quantas dimensões existem no universo? Como nós vamos ver daqui a pouco, nós aqui estamos enxergando neste momento 1/8 da realidade na qual estamos inseridos. Agora imagine o universo. Não é para assustar. Perguntas, fique à vontade, meus amigos. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Não tenha dúvida. Estão lá em cima. Dizem os instrutores espirituais, isto aqui, ó, que os sentimentos é que dão a natureza do pensamento, a qual é diretamente proporcional às qualidades do coração. Vocês perceberam a profundidade disso? Os sentimentos, como é que estão os nossos sentimentos na matéria hoje? Sentimento, o que é isso? Estou procurando sensações. Eu quero sensações. Eu quero gozar, usar a matéria ao extremo. Sentimento de dó, de ajuda, de auxílio, de fraternidade, de colaboração. Ah, não, deixa para lá, isso a gente pensa outra hora. Agora eu estou atrás das sensações. Então, meus amigos, se eu estou atrás das sensações, imaginemos a natureza do pensamento. Imaginemos a qualidade do coração. Deus não é isso. Paz, amor, harmonia e equilíbrio, como é o universo. E nós insistimos no inverso. Sensações.
esquecemos dos sentimentos. Eles são fundamentais. Então é sempre interessante recordar Kardec, quando ele afirma que os fluidos são veículos do pensamento e há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir. Então, eis porque o passista necessita conscientizar-se da importância do pensamento. Nós estamos falando ainda no passista, já vamos falar no receptor, na pessoa que vai receber, que também tem que conscientizar-se da importância do seu pensamento, da importância dos seus sentimentos. Repito, não adianta chegar correndo e tomar o passe e ir embora. Melhor ficar em casa, melhor, não atrapalha os espíritos que estão aqui. Nos 90%, como diz Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele deixa claro: 90% do trabalho espiritual numa sala de trabalho, quem faz são os espíritos. Nós entramos com os magros, palavras dele, 10%. Não vamos deixar os magros 10% atrapalhar os 90% dos espíritos. Então vamos ter que ter consciência, vamos ter que fazer os nossos sentimentos estarem presentes. Como é que se doa a energia necessária e útil ao passe? Como é que se doa esta energia? Bom, vamos entender o seguinte, que a doação de energias de cura, antes disso, nós precisamos conhecer a constituição espiritual do ser humano. Ele tem a alma, quando está encarnado, ou o espírito, quando está desencarnado. Temos o corpo mental, o perispírito, que por sua vez tem o corpo vital, o corpo astral, o corpo causal e, finalmente, este corpo grosseiro, que é o corpo físico. Esta é a constituição do ser humano. Alma, corpo mental, perispírito, vital, astral, causal e corpo físico. Então, para detectar a matéria que entra na constituição de todos estes envoltórios físicos, tudo é matéria. O que não é matéria é a alma. O resto tudo é matéria. Então a física terá que avançar muito, mas muito em suas pesquisas, considerando, segundo os instrutores espirituais, que o universo é banhado pelo fluido cósmico universal. A física está caminhando, está indo para esse sentido. Não chegou, mas achou o bóson de Higgs, está chegando. E além disso, o que mais? Que o elétron, vejam vocês, o elétron é uma partícula ainda dissociável. E que a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída por luz coagulada. O que é isso? Vocês já pensaram, meus amigos? O elétron é partícula dissociável. Chegaram lá no um dos pontos, recentemente na pesquisa, lá naquele laboratório subterrâneo na Suíça, acharam o bóson de Higgs, que é batizado como a partícula de Deus. E que a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída por luz coagulada. Como é que é essa luz coagulada? Imaginemos isso, gente. Até a física chegar nisso. E mais, e somente é o que eu disse há pouco, enxergamos 1/8 do que acontece ao nosso derredor. Evolução em 2 mundos, a vida continua. E o que é aqui, ó, M? Os Mensageiros. Os Mensageiros, desculpa, de André Luiz. Os 3 livros, está aí, ó. Por isso precisamos estudar tudo isso. Ah, mas isto é chute.
Chute, quem falou que é chute é porque, desculpe, é preguiçoso, não quer ler. Porque se nós formos ver tudo que está aí nas obras de André Luiz, a ciência está descobrindo, está indo aos pouquinhos descobrindo. Ele já disse lá, 1948, 50, 53, 55. E nem nós vamos ver daqui a pouco, a melatonina, ele já previu nos livros, foi descoberta em 1958. Está lá, estava previsto. E assim vem uma infinidade de orientações e informações do mundo espiritual. Então, o que é mais importante considerar é que a alma, que mantém a coesão e o equilíbrio de tudo com o comando mental, e por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Repetindo, que é importante considerar que a alma, somos nós aqui encarnados, ou o espírito, quando estiver desencarnado, que mantém a coesão e o equilíbrio de tudo. Então o fulcro, a sede, é a alma, o espírito, com o comando mental e por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Diz Divaldo Franco que nós temos, em média, de 70 a 90 mil pensamentos diários, inestancáveis. Então é fácil concluir, vejam só, então é fácil concluir que as células sofrem um impacto constante das radiações mentais e absorvem os princípios da ação e reação de todas as nossas ações. Tem até um PowerPoint que circula aí na internet que chama os neuropeptídeos. O que são os neuropeptídeos? Não sou médico, então eu fico à vontade para falar. Se eu errar, não tem problema. Vejam bem, os neuropeptídeos equivalem aos hormônios. Então, quando nós estamos felizes, nós jogamos nas nossas correntes sanguíneas hormônios de alegria. E cada um desses hormônios tem na célula a respectiva forma de ser aceita ou não. A célula, ao receber esse hormônio, ela não sabe se o hormônio é feliz ou aquele neuropeptídeo é de uma emissão feliz ou infeliz. Ela simplesmente recebe. Agora, se eu emito continuamente ações, radiações mentais infelizes, a célula está recebendo. Ela não tem raciocínio para falar, esse é bom eu pego, esse é ruim eu não pego. Resultado, nós alteramos as nossas células. E ao alterar as células, o que é que acontece? Nós provocamos as doenças. Porque ao fazer isso, nós atacamos primeiro o perispírito, lesamos o perispírito. E ao lesar o perispírito, automaticamente, que é a nossa forma, passamos para a forma que é o corpo físico. Então precisamos, por isso Cristo foi fantástico quando disse: orai e vigiai. Vigiai o quê? Os pensamentos, as nossas radiações mentais, para que estejamos sempre em paz, amor, harmonia e equilíbrio, para que não venhamos a ter doenças, para que não tenhamos desarranjos físicos, perispirituais e até espirituais. Assim, então, os processos de saúde, enfermidade, harmonia e desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que confere a vontade. Então, puxa, estou bem, me harmonizo. Fico atrás de bobagens, me desarmonizo. Ah, Deus esqueceu de mim, por isso é que eu estou mal. Deus, não tem nada com Deus, não. Deus deu inteligência, deu saúde, deu essa maravilha que é o ar, o sol, nos deu força, nos deu condição de trabalho. E Ele continua jogando energias para nós. O resto depende de nós, gente. Ninguém é daqui. Ninguém veio, ninguém nasceu aqui. Ninguém é um espírito daqui. Nós somos espíritos do mundo espiritual, vivendo, passando por mais uma experiência momentânea na Terra.
já já vamos embora. E aí? Vou ficar do lado de lá chorando, ah, meu dinheiro, ah, não sei o quê, ah... Não tem como voltar para buscar, não. Ninguém é dono de nada. Somos fiéis depositários. Viemos aqui para administrar aquilo que está nas nossas mãos. Chegou lá, vamos responder por tudo que fizemos. E mais, vamos ser responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal oriundo do bem que deixamos de fazer. Está lá no Livro dos Espíritos. Então veja, a responsabilidade é muito grande. Vamos direcionar a nossa vontade, meus amigos, para o bem, para esta paz, esta harmonia, este amor que vibra constantemente no universo. Vamos ver de forma agora simplificada o que são esses corpos sutis que envolvem o ser humano. Alma, corpo mental, perispírito, corpo vital, astral, causal e corpo físico. Eu estou só fazendo um resumo muito rápido, né, Fernando? Corpo mental. Bom, aqui, Evolução em 2 Mundos, capítulo 2. Corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual ou perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o contrário. É o corpo físico que reflete o perispírito. Tanto quanto ele próprio, o perispírito retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. O perispírito retrata o corpo mental que lhe preside a formação. Ou seja, o corpo mental veio antes, o perispírito veio depois. Alma, espírito, corpo mental, perispírito. O nosso perispírito, que é a nossa forma, nós já estamos trabalhando há milhares de anos, nessas milhares de reencarnações. A gente lesa o perispírito numa encarnação, volta para a oficina, corrige, prepara, justifica, tal, tá, agora eu vou, na próxima encarnação, eu prometo que vou sair tinindo, 0 bala, como se diz na gíria. Chega aqui, complica mais um pouco. Só que tem um detalhe. Estamos naquela fase que todo mundo já sabe. Transição de provas e expiações para a regeneração. Não estaremos vibrando no novo patamar que se exige no planeta. Para onde nós iremos? O mundo primitivo. Então veja, há milhares de anos estamos moldando o nosso perispírito. E infelizmente ainda ele tem um peso específico muito elevado para os padrões de elevação espiritual. O corpo mental é uma massa ovoide que interpenetra e ultrapassa os corpos astral e corpo físico e apresenta em seu centro um núcleo mais denso, semelhante ao corpo físico. Repetindo, o corpo mental que precede ao perispírito e interliga com o espírito é uma massa ovoide, acinzentada, perolizada, que não está aqui, que interpenetra e ultrapassa os corpos astral e físico e apresenta em seu centro um núcleo mais denso, semelhante ao corpo físico. Então, através do corpo astral, o corpo mental atua no plano físico, ao produzir as manifestações de inteligência. Quem diz isso é esse indivíduo aqui, Arthur E. Powell, no livro Corpo Mental. Repetido. Através do corpo astral, o corpo mental atua no físico ao produzir as manifestações de inteligência. Toda a inteligência provém do corpo mental. Então vamos nos focar no perispírito para a gente melhor entender isso que nós estamos falando. Então ele tem uma estrutura, um perispírito de elétrons e fótons.
iguais às que integram o corpo físico. Mesma coisa, elétrons e fótons. Porém, em outras características vibratórias. Não é no mesmo padrão vibratório que nós estamos. É num outro padrão. Então ele, como já disse, o perispírito é o molde do corpo físico, subsiste depois da desencarnação, ele não morre, o perispírito, está sob o comando da alma ou espírito, da alma enquanto estamos aqui, do espírito quando voltamos ao mundo espiritual. No mundo espiritual, o perispírito ocupará região própria de acordo com o seu peso específico, sua evolução. Quanto mais denso, mais grosseiro, mais aferrado, mais apegados à matéria, maior será o nosso peso específico do perispírito. Estaremos nas regiões mais próximas à Terra. Quanto menos apegados à matéria, menor será o nosso peso específico do perispírito. Mais alto, mais longe da matéria estaremos, ou seja, estaremos numa evolução diferente desta que nós estamos hoje. As substâncias químicas que compõem o perispírito obedecem à escala de Mendeleev, essa que nós conhecemos, a escala dos elementos, porém outra faixa vibratória. Tem nada a ver, se nós quisermos pegar essa escala e usar no mundo espiritual, tem nada a ver, é outra coisa completamente diferente. Modifica-se, olha só, o perispírito modifica-se ao comando do pensamento e vontade. Imaginemos que todos nós aqui já estivéssemos vivido, imaginemos, não tenho essa certeza, no ano 1000, por exemplo, na Europa. Obviamente que a minha silhueta não teria sido essa. Porém, se nós nos encontrássemos no mundo espiritual, para que a turma se reconhecesse, o que iria acontecer? Sob o comando do pensamento e da vontade, nós alteraríamos o nosso perispírito instantaneamente. Olá, como vai? Como é que foi? Lembra? Tal? Certo? É instantâneo. A gente modifica de acordo com... Quanto mais evoluído, mais fácil a gente transforma o nosso perispírito. De acordo com o pensamento e a vontade. É obviamente que o perispírito, por ser constituído da quintessência da matéria, ele submete-se às leis da gravidade. Aqui, ou em qualquer plano onde ele estiver. A lei que vigorar da gravidade que estiver vigorando onde ele estiver. Marte, Júpiter, em qualquer outro lugar, Sírios, Canopus, onde ele for. O perispírito manifesta o equilíbrio ou desequilíbrio de nossa alma, passando para o nosso corpo físico, no qual se encontra. Então veja, tudo que nós trazemos de outras encarnações está ali consignado no nosso perispírito, que é o molde, que é a forma que dá a forma que nós temos na matéria. Então tudo que nós lesamos lá atrás, trazemos agora. Então se quisermos curar uma doença, atuemos no perispírito. Corrigir o perispírito automaticamente corrige a forma. Perispírito espelha o tipo de pensamento que nos flui na vida íntima. Então, lá no mundo espiritual, não vamos imaginar que eu tenha alguma diferença com o Luiz, qualquer coisa. Aqui ainda eu posso até esconder. Mas lá no mundo espiritual, quando olharem para mim ou eu olhar e vice-versa, a gente já sabe o que está acontecendo. Não tem desculpa. Não tem faz de conta. Ou é ou não é. Quanto mais próxima da esfera animal, maior é a condensação obscurecente do nosso perispírito, como eu disse há pouco.
quanto mais nos elevamos com o mérito do esforço próprio, não é pela indicação de ninguém, no rumo das elevadas construções do Espírito, maior será a sutileza do perispírito. Portanto, como eu disse, menor será o peso específico. Quanto mais elevado, mais espírito puro, menor é o peso específico. Ou seja, estaremos menos sujeitos à força de gravidade de onde estivermos. Outros envoltórios do perispírito, então nós temos o corpo vital ou duplo etérico, é a parte mais periférica do perispírito. Nele circulam as forças radiantes. Quais? O ectoplasma, o fluido magnético ou fluido vital. É nele, no corpo vital ou no duplo etérico. O que mais nós podemos dizer? O que é o corpo vital ou duplo etérico? É o elo semimaterial que une o espírito à matéria. O Livro dos Espíritos, capítulo 4. Repetindo. O corpo vital ou duplo etérico é o elo semimaterial que une o espírito à matéria. O que é o corpo vital na realidade? É este fluido que me dá a possibilidade de movimentar a matéria. Se eu não tenho corpo vital ou duplo etérico, eu não consigo movimentar a matéria. Então, o duplo etérico também não é um veículo de consciência independente. Ou seja, ele pode agir? Não, de jeito nenhum. Ele depende totalmente do corpo mental e depende totalmente da alma. Ele recebe e distribui, ele, o duplo etérico, a força vital, ou o ectoplasma proveniente do universo. É ele, o duplo etérico, é que distribui, ele repassa, ele condensa, ele mantém este fluido à volta de cada um de nós, de acordo com a programação feita no mundo espiritual, antes de aqui reencarnarmos. Aquela quantidade, ela é fixa. Eu vou usar isto como? Esta quantidade de ectoplasma. Como é que eu vou usar isto? Usei para o bem? Eu posso aumentá-la. Usei para os vícios, drogas, etc. Eu queimo essa energia e ela não é reposta. Então eu abrevio, encurto o meu tempo aqui na matéria. Sou considerado um suicida indireto. Então, o duplo etérico, ele morre e se decompõe com o corpo físico. É o responsável para receber as energias através dos centros de força e propiciar a cura. Isso é importante. É o responsável, repito, para receber as energias através dos centros de força e propiciar a cura. O corpo astral é o veículo por meio do qual o ser humano expressa sentimentos, paixões, desejos e emoções. É a ponte ou meio de transmissão entre o cérebro físico e a mente, corpo mental. Estrutura semelhante e igual à do perispírito. Corpo causal. Persiste através da evolução do ser humano durante inúmeras reencarnações. A doutora Marlene sempre falou que é o tanque onde se lava a roupa suja da vida, das encarnações anteriores. Onde se lava a roupa suja é a conta do destino. É onde está tecido todas as ações passadas e onde estão os germes das qualidades que nós vamos levar para as próximas reencarnações. A gente não deu conta do recado, vai lá, faz um balanço, lá, olha o que eu aprontei. Estuda um pouco mais, trabalha um tempo lá, reprograma, está aqui, ó. Aqui, as qualidades que a gente vai trazer para cá. Aura. O que é a aura?
é uma espécie de atmosfera que se irradia do corpo, formada por pensamentos e produções espirituais. Somos um corpo eletromagnético, temos energia. Em torno de nós, irradiamos isso. O quê? Tudo aquilo que essa atmosfera que nós pensamos, tudo aquilo que estamos elucubrando mentalmente, ela irradia a nossa volta. Estamos jogando boas energias ou péssimas energias. Isso mostra. Tanto que a aura é o nosso cartão de visita, ou a nossa plataforma onipresente em todas as comunicações com os espíritos. Chega o espírito e olha, opa, esse é dos maus, esse é dos bons. Simples olhar, não só para os espíritos. Amanhã, quando lá estivermos, quando nós nos encontrarmos, ao olharmos um para o outro, vou olhar, não vou falar nada, porque da mesma forma que eu estou olhando, alguém está olhando para mim. Então eu não posso nem imaginar que eu vou apontar o dedo para alguém. Por quê? Aqui. Isso está escancarado, não tem como fugir. Então, através da aura, somos conhecidos e somos contatados. Além dos corpos sutis, temos a considerar ainda os centros de força do perispírito. Só vou mencioná-los e no próximo encontro a gente discute um a um. Então eles vibram, esses centros de força, vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. É um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado entre a Terra e o céu. André Luiz. Repetindo, ele vibra em circuito fechado. São esses os centros de força. O coronário está aqui, em cima. O cerebral, ou conhecido também como frontal, está muito próximo. O laríngeo, como diz, está na laringe. O cardíaco, sobre o coração. O gástrico, sobre o estômago, para a gente poder localizar melhor. O esplênico, sobre o baço. E o genésico está aqui na região inferior, que é este aqui. Então eu paro por aqui, porque não vamos ter tempo para entrar em cada um deles. E no próximo encontro nós partiremos daqui. Abro para perguntas e dúvidas. E inclusive ajuda, auxílio. Quem tiver coisas para trazer, por favor.